Erros que podem destruir sua aposentadoria. O problema é que a maioria das pessoas só descobre tarde demais. A maioria das pessoas acredita que a aposentadoria é apenas uma questão de tempo. Trabalhar durante décadas, guardar algum dinheiro e, eventualmente, parar. Mas, na prática, a aposentadoria raramente falha por falta de esforço. Ela falha por causa de erros invisíveis que se acumulam ao longo dos anos. Erros pequenos no início, quase imperceptíveis, mas que, ao longo de décadas, podem se transformar em um problema enorme. Investidores experientes entendem isso muito bem. Pessoas como Warren Buffett frequentemente explicam que o maior risco financeiro não é apenas perder dinheiro. É tomar decisões aparentemente pequenas que se acumulam negativamente com o tempo. E quando o assunto é a aposentadoria, tempo é exatamente o fator mais importante. Porque a aposentadoria é um jogo de décadas, não de meses. Neste vídeo você vai entender erros comuns que podem comprometer sua aposentadoria, decisões financeiras que parecem inocentes, mas custam caro no longo prazo, armadilhas psicológicas que fazem pessoas sabotarem o próprio futuro e princípios usados por investidores disciplinados para evitar esses erros. Isso não é sobre encontrar um investimento mágico, é sobre evitar comportamentos que silenciosamente destroem seu patrimônio. Porque quando o assunto é a aposentadoria, o problema não costuma aparecer imediatamente. Ele aparece quando já é tarde demais para corrigir. Vamos começar com um dos erros mais comuns de todos. Um erro que parece pequeno hoje, mas pode custar décadas no futuro. Parte 1. Começar tarde, o erro que o tempo não perdoa. Existe uma vantagem financeira que nenhuma outra consegue superar. Tempo. Tempo é o único recurso que transforma pequenas quantias em grandes patrimônios. Isso acontece por causa de um princípio simples, mas poderoso: juros compostos. Quando você investe dinheiro e reinveste os ganhos, os rendimentos começam a gerar novos rendimentos. Com o tempo, esse efeito se acelera. No início parece lento, quase insignificante, mas depois de anos ou décadas, o crescimento se torna muito maior. Investidores como Warren Buffett frequentemente são citados como exemplos desse fenômeno. Grande parte da riqueza de Buffett não veio apenas de retornos altos, veio de tempo no mercado. Ele começou muito cedo e permaneceu investindo por décadas. Esse é um detalhe crucial. A maioria das pessoas subestima o impacto do tempo. Muitas acreditam que podem compensar depois. Elas dizem para si mesmas: quando minha renda aumentar, começo a investir. Quando pagar minhas dívidas, começo a investir. Quando minha vida estiver mais organizada, começo a investir. O problema é que o tempo não espera. Cada ano perdido reduz drasticamente o poder dos juros compostos. Outro ponto importante é que começar cedo não exige grandes quantias. Mesmo valores pequenos podem crescer muito ao longo de décadas. Mas quando alguém começa tarde, precisa investir quantias muito maiores para alcançar o mesmo resultado. Esse é um dos motivos pelos quais planejamento financeiro parece tão difícil para quem começa tarde. Não é apenas falta de dinheiro, é falta de tempo. Outro fator psicológico contribui para esse erro. O cérebro humano tem dificuldade de imaginar o futuro distante. Quando alguém tem 25 anos, a aposentadoria parece algo muito distante, quase abstrato. Mas quando essa mesma pessoa chega aos 45 ou 50 anos, a percepção muda completamente. De repente, o tempo parece muito mais curto. Investidores disciplinados entendem esse efeito psicológico. Por isso começam cedo, mesmo que os valores sejam pequenos. Eles sabem que consistência ao longo do tempo é mais poderosa do que intensidade ocasional. Outro erro comum relacionado a esse ponto é esperar o momento perfeito. Algumas pessoas acreditam que precisam entender tudo sobre investimentos antes de começar.
Mas esperar conhecimento perfeito pode atrasar anos de aprendizado prático. Investidores experientes sabem que começar cedo com disciplina simples costuma ser mais eficiente do que esperar estratégias complexas. Outro detalhe importante: começar cedo não significa assumir riscos irresponsáveis. Significa criar o hábito de investir regularmente. Esse hábito, ao longo do tempo, pode se tornar extremamente poderoso. Na próxima parte, vamos falar sobre outro erro silencioso que pode comprometer uma aposentadoria inteira. Um erro que muitas pessoas cometem sem perceber e que pode reduzir drasticamente o crescimento do patrimônio. Parte 2. A inflação do estilo de vida. O erro que silenciosamente consome seu futuro. Existe um fenômeno financeiro que destrói mais aposentadorias do que grandes crises econômicas. Ele raramente aparece nas manchetes, mas acontece todos os dias. Esse fenômeno é conhecido como inflação do estilo de vida. Ele ocorre quando a renda de uma pessoa aumenta e imediatamente o padrão de vida aumenta junto. No começo parece natural. Alguém recebe um aumento, então melhora o carro. Depois muda para um apartamento maior. Depois aumenta gastos com viagens, restaurantes e compras. Nada disso parece errado isoladamente. O problema é que muitas vezes a renda cresce, mas a capacidade de poupar não cresce junto. Na prática, a pessoa continua vivendo no limite do orçamento, apenas em um limite mais alto. Investidores disciplinados evitam exatamente esse padrão. Pessoas como Warren Buffett ficaram conhecidas não apenas por investir bem, mas por manter estilos de vida relativamente simples durante décadas. Isso não significa evitar conforto. Significa evitar que cada aumento de renda seja automaticamente convertido em aumento permanente de despesas, porque despesas são difíceis de reduzir depois que viram hábito. Outro ponto importante é que a inflação do estilo de vida cria uma ilusão perigosa. A pessoa passa a acreditar que está prosperando, a renda está maior, o padrão de vida está melhor, mas o patrimônio líquido pode não estar crescendo na mesma proporção. Isso cria um problema silencioso. Durante anos ou décadas, a pessoa sente progresso, mas quando chega perto da aposentadoria, percebe que o patrimônio acumulado é menor do que imaginava. Outro fator psicológico agrava esse comportamento: comparação social. O cérebro humano constantemente compara seu estilo de vida com o das pessoas ao redor. Se colegas compram carros novos, surge pressão para fazer o mesmo. Se amigos viajam frequentemente, surge vontade de acompanhar. Se pessoas nas redes sociais exibem padrões elevados de consumo, surge a sensação de estar ficando para trás. Esse tipo de comparação cria decisões financeiras baseadas em percepção social, não em planejamento. Investidores experientes desenvolvem imunidade parcial a esse tipo de pressão. Eles entendem que riqueza verdadeira não é apenas o que se vê, é o que se acumula silenciosamente ao longo do tempo. Outro problema causado pela inflação do estilo de vida é que ela reduz margem de segurança. Quando despesas fixas aumentam muito, sobra menos espaço para lidar com imprevistos, perda de emprego, problemas de saúde, crises econômicas. Tudo isso se torna mais difícil de enfrentar quando o orçamento está totalmente comprometido. Outro detalhe importante é que reduzir despesas fixas é psicologicamente mais difícil do que evitar aumentá-las. Quando alguém se acostuma a um certo padrão de vida, qualquer redução parece uma perda, mesmo que seja uma decisão racional. Investidores disciplinados fazem algo diferente. Eles permitem que o estilo de vida cresça mais lentamente do que a renda. Isso cria um espaço financeiro crescente. Esse espaço pode ser direcionado para investimentos, e ao longo de décadas, esse diferencial se torna enorme. Na próxima parte, vamos falar sobre outro erro crítico que pode comprometer completamente uma aposentadoria: subestimar a inflação, uma força silenciosa que reduz o poder de compra ano após ano. Parte 3. Subestimar a inflação, o inimigo invisível da aposentadoria. Existe um erro financeiro extremamente comum que raramente recebe a atenção que merece. Esse erro é subestimar a inflação. Quando a maioria das pessoas pensa em aposentadoria, costuma focar em uma pergunta simples: quanto dinheiro preciso juntar? Mas essa pergunta muitas vezes ignora algo crucial. O dinheiro que você vai usar no futuro
não terá o mesmo poder de compra de hoje. A inflação funciona como uma força silenciosa. Ano após ano, ela reduz o valor real do dinheiro. No curto prazo, a mudança parece pequena. Alguns preços sobem um pouco, outros permanecem estáveis. Mas ao longo de décadas, o impacto se torna enorme. Por exemplo, se a inflação média for de apenas 3% ao ano, o poder de compra do dinheiro pode cair pela metade em aproximadamente 24 anos. Isso significa que algo que custa 100 hoje pode custar quase 200 no futuro. Agora, imagine esse efeito ao longo de 30 ou 40 anos. Esse é exatamente o horizonte de planejamento da aposentadoria. Investidores experientes entendem que poupar dinheiro não é suficiente. O dinheiro precisa crescer acima da inflação. Caso contrário, o patrimônio pode parecer grande no papel, mas ser insuficiente na prática. Pessoas como Warren Buffett frequentemente descrevem a inflação como um imposto invisível, porque ela reduz riqueza sem que muitas pessoas percebam. Outro problema relacionado à inflação aparece quando alguém mantém grande parte do patrimônio em dinheiro parado. Contas bancárias ou aplicações de baixo rendimento podem parecer seguras, mas se o rendimento não supera a inflação, o poder de compra diminui ao longo do tempo. Esse processo é lento, quase imperceptível ano após ano, mas ao longo de décadas pode reduzir significativamente o valor real das economias. Outro fator importante é que algumas despesas tendem a crescer mais rápido que a inflação média. Um exemplo clássico é a área da saúde. Gastos com saúde frequentemente aumentam mais rápido que o índice geral de preços. Isso significa que pessoas que planejam a aposentadoria precisam considerar esse tipo de aumento específico. Outro erro comum é assumir que as despesas na aposentadoria serão menores. Em alguns casos, isso é verdade, mas em muitos outros, gastos continuam altos ou até aumentam, principalmente quando se considera saúde, cuidados médicos e qualidade de vida. Investidores disciplinados planejam a aposentadoria com margens de segurança. Eles assumem que preços vão subir, custos inesperados vão surgir e o futuro pode ser mais caro do que parece hoje. Esse tipo de planejamento reduz riscos. Outro ponto importante é que combater inflação exige estratégia. Significa investir em ativos que historicamente conseguem preservar ou aumentar poder de compra. Isso pode incluir ações, negócios produtivos, ativos reais e investimentos diversificados. A ideia central não é apenas guardar dinheiro, é permitir que o patrimônio cresça ao longo do tempo. Na próxima parte, vamos falar sobre outro erro que pode comprometer completamente uma aposentadoria. Tomar decisões financeiras guiadas pelo medo, especialmente durante crises de mercado. Parte 4. Tomar decisões emocionais durante crises. Existe um erro que destrói décadas de planejamento financeiro em questão de semanas. Esse erro acontece principalmente em momentos de crise. E ele é surpreendentemente comum. Quando mercados entram em queda, muitas pessoas entram em pânico. Notícias negativas aparecem todos os dias. Especialistas fazem previsões sombrias. Amigos começam a falar sobre perdas. Nesse ambiente, o cérebro humano ativa um mecanismo antigo de sobrevivência: evitar dor imediata. O problema é que mercados financeiros não recompensam decisões impulsivas. Eles frequentemente punem. Investidores como Warren Buffett ficaram famosos por uma frase que resume bem esse fenômeno: seja medroso quando os outros são gananciosos, e ganancioso quando os outros são medrosos. Essa frase parece simples, mas na prática ela é extremamente difícil de aplicar, porque exige agir de forma contrária à emoção dominante. Durante grandes quedas de mercado, muitas pessoas vendem investimentos por medo. Elas querem parar o sangramento, querem evitar novas perdas, mas muitas vezes essa decisão transforma uma perda temporária em uma perda permanente. Outro problema é que quem vende durante pânico frequentemente demora para voltar ao mercado. A pessoa espera sentir segurança novamente, mas quando essa segurança aparece, os preços já subiram. Isso cria um ciclo clássico: vender quando os preços estão baixos,
comprar novamente quando os preços estão altos. Esse comportamento é mais comum do que parece. Estudos sobre comportamento de investidores mostram que muitos obtêm retornos significativamente menores do que os próprios mercados, não porque escolheram investimentos ruins, mas porque entraram e saíram nos momentos errados. Outro fator importante é que crises são inevitáveis. Ao longo das últimas décadas, mercados passaram por diversas turbulências, crises financeiras, bolhas tecnológicas, pandemias, conflitos geopolíticos. E ainda assim, ao longo do tempo, economias e mercados continuaram evoluindo. Isso não significa que quedas não sejam dolorosas. Elas são, mas investidores disciplinados entendem que volatilidade faz parte do processo. Outro detalhe importante é que a aposentadoria normalmente envolve horizontes de décadas. Quando alguém está investindo para um período de 20, 30 ou até 40 anos, movimentos de curto prazo tornam-se menos relevantes. Mas para manter essa perspectiva, é necessário controle emocional. Investidores experientes desenvolvem algumas estratégias para evitar decisões impulsivas. Uma delas é criar um plano de investimento antes das crises acontecerem. Outro método é diversificação. Quando o patrimônio está distribuído entre diferentes ativos, oscilações tendem a ser menos extremas. Outro ponto importante é lembrar que quedas de mercado também criam oportunidades. Quando os preços caem, ativos de qualidade podem se tornar mais baratos. Investidores pacientes às vezes aproveitam esses momentos para investir mais. Mas isso exige algo raro. Calma quando todos estão nervosos. Disciplina quando outros entram em pânico. Na próxima e última parte, vamos falar sobre um erro final que pode destruir completamente uma aposentadoria: não ter um plano claro e deixar decisões financeiras importantes para o acaso. Parte 5. Não ter um plano claro. O erro que torna todos os outros piores. Existe um erro que muitas vezes está por trás de quase todos os outros que discutimos: não ter um plano. Muitas pessoas passam décadas trabalhando, ganhando dinheiro e tomando decisões financeiras importantes, mas nunca param para construir um plano claro para o futuro. Sem um plano, cada decisão financeira acaba sendo tomada de forma isolada. Comprar uma casa, trocar de carro, aceitar um novo padrão de vida, investir em algo que parece promissor. Nada disso parece errado individualmente, mas quando não existe uma estratégia maior conectando essas decisões, o resultado pode ser confuso. É como tentar chegar a um destino sem saber exatamente para onde você está indo. Outro problema de não ter um plano é que decisões passam a ser guiadas pelo momento. Quando o mercado sobe, surge entusiasmo. Quando o mercado cai, surge medo. Quando alguém próximo comenta sobre um investimento, surge curiosidade. E assim, as decisões passam a ser influenciadas por emoção e circunstâncias, não por estratégia. Investidores disciplinados fazem algo diferente. Eles começam definindo objetivos claros. Quanto dinheiro querem ter no futuro? Quando pretendem se aposentar? Que padrão de vida desejam manter? Essas perguntas ajudam a transformar um objetivo abstrato em algo concreto. Outro ponto importante é que um plano financeiro não precisa ser perfeito. Na verdade, quase nenhum plano permanece exatamente igual ao longo do tempo. A vida muda, rendas mudam, prioridades mudam. Mas ter um plano inicial cria direção. Ele permite que ajustes sejam feitos de forma consciente. Sem direção, ajustes se tornam reações. Outro aspecto fundamental é que um plano ajuda a evitar muitos dos erros que discutimos ao longo deste vídeo. Quando alguém tem clareza sobre objetivos de longo prazo, começar cedo faz mais sentido. Controlar a inflação do estilo de vida se torna mais natural. Investir pensando em inflação se torna parte da estratégia. Crises de mercado deixam de parecer o fim do mundo. O plano funciona como uma âncora. Ele ajuda a manter decisões consistentes, mesmo quando o ambiente muda. Outro ponto importante é que a aposentadoria não é apenas uma questão de dinheiro, também envolve estilo de vida. Algumas pessoas imaginam a aposentadoria como um momento de parar completamente. Outras veem como uma fase de liberdade para trabalhar em projetos que realmente gostam.
Quanto mais cedo alguém começa a pensar nesse estilo de vida futuro, mais fácil se torna planejar financeiramente. Outro detalhe interessante é que muitas pessoas acreditam que planejamento financeiro é algo complexo demais. Mas, frequentemente, os princípios mais importantes são simples: gastar menos do que se ganha, investir regularmente, evitar dívidas destrutivas, pensar no longo prazo. Esses princípios podem parecer básicos, mas quando aplicados de forma consistente ao longo de décadas, produzem resultados poderosos. Investidores como Warren Buffett e Charlie Munger frequentemente enfatizam que o segredo não está em estratégias complicadas, está em disciplina. E disciplina é algo que se constrói com hábitos simples repetidos ao longo do tempo. No final, a aposentadoria não é definida por um único grande acerto financeiro. Ela é definida por milhares de pequenas decisões tomadas ao longo da vida. Algumas dessas decisões podem parecer insignificantes no momento, mas com o passar dos anos, elas se acumulam, e é essa acumulação silenciosa que determina se o futuro será tranquilo ou cheio de preocupações. A boa notícia é que muitos dos erros que discutimos podem ser evitados. Começar cedo, evitar inflação do estilo de vida, proteger o patrimônio contra a inflação, manter disciplina durante crises e, principalmente, construir um plano. Quando esses princípios são aplicados juntos, a aposentadoria deixa de ser uma preocupação distante e passa a se tornar um projeto possível. Se esse conteúdo fez você refletir, considere se inscrever no canal. Curta o vídeo e compartilhe com alguém que também pode se beneficiar dessas ideias. Essas pequenas ações ajudam muito o canal e tornam possível continuar trazendo novos conteúdos como este, com mais profundidade e consistência. Obrigado por ouvir até o final.